Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre relacionamentos amorosos, de amizade, profissionais. E hoje Deus falou muito comigo enquanto eu tava preparando meu almoço sobre relacionamentos no dia a dia, no cotidiano que a gente tem, sobre pessoas que passam na nossa vida, pessoas que influenciam a nossa trajetória, tanto positivo quanto negativamente. A primeira coisa que eu queria falar é que Deus, ele fala com a gente a todo momento. Não importa aonde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se Deus quiser, ele vai falar com você aonde ele quiser, aonde você estiver, no momento que ele quiser, no momento que você estiver. E um bom exemplo disso é que eu estava preparando meu almoço e Deus falou comigo. Então, assim, quando a gente tá alinhado e é obediente à palavra de Deus, ele se revela a nós no momento que ele deseja. Seja você lavando uma louça, seja você tomando banho, seja você no transporte público lotado, seja você no seu ambiente de trabalho. Quando você tá alinhada com o propósito de Deus e é obediente à palavra dele, você se torna uma pessoa sensível à voz de Deus e você consegue entender quando é ele falando e identificar o que Deus quer falar com você através daquele pequeno detalhe. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas que estão ao meu redor é que todo mundo entra na nossa vida com um propósito. Seja pessoas que só passaram, seja pessoas que ficaram por um longo tempo, por um curto período de tempo, não importa. Todas as pessoas sempre passam nas nossas vidas com um propósito. E uma coisa importante para se falar logo no começo também é que o ser humano, ele aprende muito mais na dor e em momentos difíceis do que no amor e na maré calma. Isso é do ser humano. Mas aonde eu quero chegar com isso? Algo que eu aprendi recentemente. Antes de Deus realizar algo grande na sua vida, ele primeiro vai tratar o seu coração, ele vai tratar você. Uma frase que a pastora Viviane Martinello fala bastante, eu amo, é que somos curados para curar, independente da área. Tudo que Deus deseja fazer através de você, ele vai começar fazendo em você. Então, seja um chamado pastoral, ministerial, o que for, o seu chamado é único e exclusivo seu. Mas para isso, Deus, ele quer curar suas feridas, ele quer curar sua alma, o seu coração, os seus pensamentos. Ele quer te libertar do que te aprisiona. Seja falta de perdão, mágoa, rancor, frustração com algo ou alguém do seu passado ou do seu presente, seja o que for, para Deus cumprir o propósito que ele tem na sua vida, ele vai começar mexendo em você, fazendo uma faxina na casa, uma faxina interna, te curando e te libertando daquilo que te aprisiona, daquilo que só você e ele sabem. Uma coisa que é certa: o nosso Pai, ele quer nos ver livre, ele quer te ver livre. Então, nada, absolutamente nada que te aprisiona faz parte do plano que Deus tem pra sua vida. Ele quer te libertar, ele deseja te curar, te restaurar de tudo aquilo que não faz parte dos planos dele pro seu futuro. Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos difíceis, relacionamentos que de alguma forma impactam negativamente a sua vida. Eu quero começar com a história de Davi e o rei Saul. Gente, minha luz tá piscando porque tá chovendo muito. A história do rei Davi é linda. Se vocês tiverem interesse em ler ela completa, é muito bonita. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E isso já é algo pra gente pegar como exemplo pra nós. Davi não foi um homem perfeito, pelo contrário. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele teve vários defeitos, várias falhas. Que a gente entenda que você ser um pecador não te afasta de Deus. Porque é aquela frase, né? Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então, Davi, ele pecava, ele errava, sim, mas ele estava ali sempre com o coração voltado a Deus. Ele estava sempre buscando se reconciliar com Deus, ele não se afastava de Deus, ele buscava sabedoria e discernimento em Deus. Quando ele pecava, ele pedia perdão a Deus. E por mais que ele sofresse as consequências, ele sabia que a consequência do pecado era dolorosa, mas em momento nenhum ele se virou contra Deus, ele ficou bravo com Deus, ele rejeitou a Deus. Não, pelo contrário, ele errou, ele pecou, ele entendeu os erros e pecados dele e ele se voltava para Deus novamente. E eu acredito que essa era uma das características de Davi que Deus mais se orgulhava. Então, voltando lá, né, na história de Davi e Saul. Saul era o rei da época, mas Davi, ele vinha se destacando pelas suas habilidades porque Deus estava honrando ele. Davi tinha um chamado de Deus. Deus ia honrando Davi em cada etapa, em cada batalha que ele enfrentava. Só que é aquilo, né? Quando a gente vem se destacando de alguma forma, sempre tem pessoas que vão nos invejar. E foi isso que aconteceu. Saul começou a ter inveja de Davi, começou a surgir uma ira no coração dele em relação a Davi. E ele não teve sabedoria
para repreender, para deixar isso para trás, para pedir para Deus livrar ele desse sentimento negativo em relação a Davi. E acabou que isso tomou conta do coração dele. Então Saul decidiu matar Davi e Davi fugiu. E Deus estava a todo momento com Davi. Saul perseguiu Davi por um bom tempo com os soldados dele. Ele chegava no lugar que Davi estava. Davi sabia da notícia, fugia para outra cidade e assim foi por um tempo, até que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele não fez isso. Em 1 Samuel 24, versículo 15, fala: O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de suas mãos. Então Davi sabia quem defendia ele. Davi sabia para quem recorrer. Sabia que não precisava tirar a vida de um homem para que ele fosse chegar no cargo que Deus prometeu para ele. Ele teve a primeira oportunidade de matar Saul e não fez, e mostrou para Saul a fidelidade dele, não a Saul, mas a Deus, porque a todo momento Davi falava que o Senhor era o juiz, que o Senhor julgasse como fosse necessário. Tanto é que Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. Saul liberou Davi, falou que não iria mais perseguir ele, mas a ira voltou ao coração de Saul. Saul voltou a perseguir Davi. E no capítulo 26 fala que Davi poupa novamente a vida de Saul. Então Davi teve 2 oportunidades para tirar a vida de Saul, mas não fez. E em 2 Samuel, Davi expressa sua indignação quando um soldado vem falar com ele e ele matou Saul, que era o perseguidor de Davi. E para algumas pessoas isso pode parecer, poxa, mas não foi ele que matou, foi alguém que matou. Mas não, Davi fica extremamente indignado, insatisfeito com a postura desse jovem. E Davi fala, Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então, isso mostra claramente que a justiça não deve ser feita através de nós, com as nossas forças e através das nossas mãos. A gente precisa entregar toda a nossa luta, toda a nossa angústia nas mãos de Deus, porque Ele nos sustenta, porque Ele vai nos justificar. E isso tá claro na história de Davi, durante a trajetória dele com o rei Saul. Então, o que eu quero te falar hoje é que você pode ter passado ou estar passando por relações difíceis, seja na faculdade, seja no caminho que você percorre, seja no seu trabalho, seja na sua própria casa, dentro do seu lar, dentro do ambiente que é para você ter paz, e você tá sofrendo afronta, perseguição, calúnia, difamação, enfim, seja o que for, qual tipo de perseguição que você sofre com as suas relações. Às vezes são relações distante, às vezes são relações próximas, às vezes são pessoas que você não gosta muito, mas que fazem parte do seu dia a dia. Às vezes são pessoas que você ama e te dói ainda mais. Às vezes são seus familiares, seu cônjuge, amigos próximos, relações que realmente te machucam. Às vezes é um chefe, às vezes é uma professora da faculdade, às vezes é um colega da faculdade. Não importa o grau de proximidade que tenha. Se você sofre perseguição, uma coisa que eu quero te falar: entregue nas mãos de Deus. Comece orando por essa pessoa, entregando a vida dela nas mãos de Deus. Ore audivelmente para você ouvir. Comece a tirar tudo de ruim que você tem em relação a essa pessoa. Não importa se você tá certo, se a pessoa tá certa. O ponto aqui não é esse, tá? O ponto aqui é que você entenda que Deus deseja te curar. Deus deseja sarar suas feridas. Deus deseja que você avance de nível, que você consiga alcançar as bênçãos que Ele tem para você. Mas para isso Ele precisa te tratar. Então você precisa abrir o seu coração. Você precisa querer que Ele te cure. Então começa por aí. Começa orando pelas pessoas que te perseguem. Entregue a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Peça para Ele curar o coração delas, especificamente na área que ela te persegue, seja na emocional, na sentimental. Ore para Deus libertar essa pessoa disso, que as perseguições que você sofre com essa pessoa cessem, que caia por terra, que Deus seja o seu juiz. E um texto bíblico que exemplifica muito bem isso que eu acabei de falar é 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, para que Deus seja o seu juiz, você também precisa fazer a sua parte. Você precisa entregar o seu coração a Ele, você precisa entender qual é o seu papel nessa missão. Por que Deus colocou esse tipo de pessoa na sua vida? É para uma lição? É para você aprender algo? É para você amadurecer na sua fé? É para você amadurecer na sua caminhada com Cristo? Peça para Deus te mostrar
Fala, Pai, o que o Senhor quer me ensinar através da vida dessa pessoa? Porque todo mundo sempre tem algo para nos ensinar. Da mesma forma que a gente também sempre tem algo para ensinar pro outro. Conversa com Deus, ora, entrega a vida dessa pessoa de coração mesmo. No começo é difícil, mas vai pedindo para Deus te livrar de todo sentimento negativo, de toda angústia, de toda frustração, de toda raiva, ira, enfim, não sei o sentimento que você tem em relação a essa pessoa, seja uma, sejam duas, sejam mais pessoas, às vezes é um ciclo inteiro de relação que você tem que tá te afetando negativamente. Então pede, clama, ora a Deus te livrar dos sentimentos negativos, entrega a vida dessas pessoas nas mãos de Deus e pede para Ele curar a vida delas, pede para Ele restaurar. Às vezes Deus vai restaurar a relação de vocês, às vezes Deus vai curar o seu coração, curar o coração dessa pessoa, mas vocês não vão caminhar junto, vocês não vão sentar na mesma mesa. A gente precisa entender que nem todos vão sentar na nossa mesa. Às vezes essa pessoa é por um período na sua vida. Ela se levanta da mesa e sai. Nem todas as pessoas vão fazer parte da sua caminhada, da sua trajetória por um longo tempo. Às vezes essa pessoa só ficou na sua vida por um tempo para te ensinar, para te mostrar algo que você precisava aprender, que Deus precisava te mostrar, que era algo específico para alguma área da sua vida. E um outro texto bíblico que eu quero trazer para vocês refletirem está lá em Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orem por aqueles que os perseguem. Grava bem isso na sua cabeça. Você precisa orar pelas pessoas que te perseguem. Às vezes é algo sutil, às vezes é algo que te atrapalha muito no seu dia a dia. Ore por essas pessoas. Você e Deus. Ora, entrega, mas fala, Senhor, eu oro pela vida dessa pessoa, que o Senhor liberte essa pessoa de todo mal, que aprisiona essa pessoa, que faz essa pessoa ser dessa forma. Ora detalhadamente, especificamente pela vida dessa pessoa. Começa orando para você ter mais relacionamento e intimidade com Deus. Pede para Deus te curar também. Vai pedindo, Deus me livra desse sentimento negativo em relação a essa pessoa. Fala o nome da pessoa, fala como a pessoa é, como a pessoa te trata, fala aquilo que te magoa, fala aquilo que te machuca. Fala para Deus os motivos que você não tem uma boa relação com essa pessoa. Lembra que Deus quer ser o seu melhor amigo. Então fala tudo para Deus, entrega tudo nas mãos de Deus. Outra passagem bíblica que eu acho linda tá lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Então, eu quero que você entenda que não importa qual o nível de força do seu oponente, do seu inimigo, Deus é mais forte que todos eles. Deus é a sua justiça, Deus é o seu amparo. Se você permitir, entregue todas as suas dores, todas as suas dúvidas, todo o seu sofrimento nas mãos de Deus, todos os seus inimigos. Clame para Deus vir em seu socorro, para Ele ser o seu defensor, para Ele ser o seu julgador, para Ele ser o seu juiz. E eu encerro com esse versículo. Tá lá em Salmos 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Lá no 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Não tente inverter os papéis. Deixe Deus comandar a sua vida. Deixe Deus no centro da sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele te justificar. Deixa Ele ser o seu juiz, seu defensor. Mas faça o seu papel. Permita que Deus tome conta da sua vida. Coloque Deus no centro e veja Ele fazendo justiça em todas as áreas da sua vida. Eu quero falar pra vocês o que deu certo pra mim. Coloca Deus em primeiro lugar. Entrega pra Ele todas as suas aflições, todas as suas preocupações, tudo aquilo que tira o seu sono, entrega pra Deus. Eu consigo ver o mover de Deus, o agir de Deus lindamente na minha vida. Porque é exatamente isso que Deus deseja de nós. Um coração quebrantado e totalmente voltado para Ele, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, para que o plano e o propósito perfeito que Ele tem, especialmente para cada um de nós, se cumpra. Espero que Deus tenha tocado no seu coração, que Deus tenha falado de alguma forma com você, que através dessa mensagem você se posicione, que você entregue os seus problemas e todas as suas lutas nas mãos daquele que pode, que é o único que vai vencer as suas batalhas e as suas guerras. Amém? Um super beijo e até o próximo vídeo.